Bom, eu realizo um doutorado na Universidade de Münster, na Alemanha, em cotutela com a UFMG. E minha pesquisa se trata de compreender modos de existência do violão na música contemporânea de concerto, mas que escapem de formas, digamos, hegemônicas de abordagem do instrumento. Para começar essa discussão, queria abordar a questão da tradição. Muito se fala que é um violão tradicional. O violão é uma maneira tradicional de se tocar um violão. Mas o grande problema disso é que esse violão tradicional, assim, dessa maneira, ele não existe. Ele não existe porque isso é um recorte redutivo de uma realidade complexa, e você eleger um fenômeno ao status de tradicional é também recusar todas as outras diversidades que ocorrem, e isso acaba operando questões que vão além da música, questões econômicas, questões étnicas, etc. E não é à toa que o violão que foi elevado ao status de tradicional é o violão europeu. Então, proponho que há, de fato, vários violões, e para isso eu componho com o conceito de dois filósofos franceses, Deleuze e Guattari, que propõem o conceito de território. E o conceito de território ele não necessariamente está ligado a um campo geográfico. Ele pode ser um campo estético, pode ser cognitivo e etc., mas pode ser também geográfico. E nesse sentido, teríamos vários territórios, e não uma grande tradição. E todos esses territórios acabam desenvolvendo tradições também. Então a gente tem um território de violão clássico de concerto, um território do jazz, o território do choro. E esses territórios a gente não pode cair no perigo também de tratá-los como fenômenos acabados, e prontos. Eles estão em constante mutação, pela história e pelo confronto entre diferentes territórios. A gente vive na América Latina, sabemos muito bem como é isso. O sociólogo argentino já analisou essa questão, o Canclini, como que os territórios latino-americanos entram em confronto com a cultura hegemônica que vem da Europa e subjetiva isso, formando outros territórios. Então, nessa ideia de tentar horizontalizar essa suposta tradição desse violão tradicional, e naturalmente todos esses territórios então têm uma tradição. E a título de exemplo eu queria mencionar dois estudos de caso que eu faço no meu doutorado, que um deles é o violão clássico de concerto e o outro são os violões nas manifestações culturais dos Guarani-Mbiá, que é uma tribo indígena daqui do Brasil. E, bom, o violão clássico de concerto ele tem uma história longa, mas ele se transformou tanto que a prática dele hoje, ela pouco tem a ver com o que era o violão clássico no século XIX ou nos séculos anteriores. Claro que o início do violão remonta a uma história longínqua e ele tem seus precursores ali no século XVI, com a vihuela, mas muito se disse que no século XIX vão se estabelecer as bases para o que a gente chama de violão clássico hoje. Só que um estudo mais aprofundado do violão do século XIX nos mostra que não é possível. Tem um doutorado do Cristiano Braga, que fez o doutorado aqui na Escola de Música, que ele mostra que no século XIX havia uma multiplicidade imensa de formas de tocar o violão. Cada compositor tocava de uma forma. Alguns apoiando o violão na perna esquerda, outros na perna direita, alguns usando esses 3 dedos da mão, outros usavam os 4 dedos, alguns com unha, outros sem unha. Então você não tinha uma concordância entre os compositores do como se tocava um violão. E essa tentativa de generalização de uma abordagem, ela é tardia. E ela tem início no fim do século XIX, com Tárrega, Francisco Tárrega, um espanhol, mas vai ser com seus discípulos, já no século XX, sobretudo Liobé e Pujol, mas também um outro violonista, André Segovia, que digamos que o violão clássico de concerto
tem uma imagem mais generalizante. Então, é na verdade uma tradição recente. E o historiador Eric Hobsbawm tem um termo para isso, que ele chama de tradições inventadas, que são tradições que parecem ser muito antigas, mas elas são na verdade novas. E um outro caso é o violão dos Guarani-Mbiá. Esses índios incorporaram o violão de tal maneira na cultura deles, o instrumento que foi trazido pelos europeus, que o violão recebe, inclusive, um valor simbólico religioso dentro da cultura dos Guarani-Mbiá. E o uso dele é muito distinto desse violão clássico que ganhou esse status de tradicional. Os Guarani-Mbiá, eles excluem a sexta corda do violão e atribuem a cada uma das 5 cordas do violão uma divindade do panteão tupi. E usam o violão de uma forma muito diferente. Eles tocam ignorando, digamos assim, os trastes do instrumento, cordas soltas o tempo inteiro, fazendo rasgueados com a mão, como se fosse um acorde pedal o tempo inteiro. Então esse modo operacional do violão, de tocar com a mão direita nas cordas e pressionar com a esquerda, gerando alturas perceptíveis, já começa a não acontecer. E nos documentos a gente vê no dicionário do Montoya, no início do século XVII já, menções sobre essa prática dos Guarani-Mbiá. Então a gente tem duas práticas, 2 territórios completamente diferentes, antigos, né? Só que um ganha o status de tradicional nas instituições, nos conservatórios e etc. E o outro não, né? Isso mostra essa operação desigual, né, da cultura, que coloca uma manifestação cultural em um patamar de maior importância em detrimento das outras. E com essa discussão, eu chego numa questão que, ao se tratar de violão, né, o meu território é a música contemporânea de concerto, a grande maioria dos trabalhos que abordam o violão na música de concerto europeia pressupõe essa dicotomia entre técnica tradicional e técnica estendida. Só que, se não há uma tradição, mas várias, né? Não há um violão ou violão, então não é possível também ter uma técnica tradicional assim, de maneira um pouco acrítica, né? E dou um exemplo, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista das multiplicidades coexistindo. Do ponto de vista histórico, por exemplo, se a gente pensa no início do Barroco, temos compositores como Carlo Farina, Heinrich von Bieber, que usam o violino de uma forma que no século XX chamaria estendido, técnica estendida. Quer dizer, a preparação com papel no violino, a percussão nas madeiras, a pizzicato Bartók, a glissando, a encenação, fala durante a música. E depois, isso com a suposta técnica tradicional do violino, essas questões vão sendo filtradas e um standard técnico ali do classicismo e romantismo ganha um lugar privilegiado, passa a ser chamado de técnica tradicional. Mas, né, como é isso? E no próprio violão também, nos tratados dos séculos XVIII e XIX, a gente encontra formas de tocar um instrumento que escapam dessa coisa que todo mundo sabe que é um violão. Quer dizer, tocando nas cordas, produzindo alturas e pressionando as cordas para modular essas alturas. O que, claro, naturalmente, dentro de um território, a gente tem uma codificação de uma maneira de tocar, né, que vai gerando também, inclusive, uma imagem de instrumento. Quer dizer, uma imagem de instrumento seria isso que eu falei um pouco brincando aqui, aquilo que todo mundo sabe que é um violão, né? E o que todo mundo sabe o que é um violão, ele se manifesta pela representação, né? Por um termo que o Gilles Deleuze usa num livro chamado Diferença e Repetição, chama Concordiam Facultatum, que é a concordância das faculdades. Quer dizer, eu vejo um violão, eu escuto um violão, eu pego num violão, então isso é um violão. Isso funciona a partir da representação, né? E nesses territórios essas imagens vão sendo feitas, né? Então eu já tenho a priori o que eu acho que é um violão, né? Na música clássica, os Guarani-Mbiá e etc. E essa imagem varia de acordo de território para território.
E a técnica, então, retomando a questão da técnica tradicional ou estendida, a impossibilidade de existir uma técnica como um fenômeno acabado, né, do qual vai se estender outras possibilidades, então se revela nessa questão da multiplicidade do movimento real. Então, se a gente pega o violão hoje, fingerstyle, que é um violão que faz sucesso na internet, né, ele se consiste praticamente em tocar melodias e fazer percussões. O violão clássico, que é o parâmetro da técnica tradicional, da chamada técnica tradicional, não faz isso. Então a percussão seria, na perspectiva do violão clássico, uma técnica estendida, expandindo um núcleo de técnicas estabelecido. Mas para o fingerstyle, naquele território, não há essa expansão. Ele é todo feito dessa suposta expansão do violão clássico de concerto. Quer dizer, você está projetando a tradição de um grupo, de um coletivo, em um outro coletivo, que possui uma técnica própria, uma lógica própria, uma tradição própria. E o território da música contemporânea de concerto, ele vai ser um território amigável para a experimentação, para escapar disso que todo mundo sabe que é um violão e atualizar outras técnicas, outros modos de existência. E além disso, a questão da técnica, que pouco se fala nos trabalhos a respeito do violão na música contemporânea de concerto, é que a técnica ela é tratada como um mero saber instrumental. Ela é também. É um saber instrumental para se realizar alguma coisa. Mas a técnica ela não é só isso, né? Ela é também um fenômeno capaz de gerar modos de existência. Então, quando então fica muito difícil essa relação de ficar colocando situações técnicas distintas, uma comparando com a outra, né? E aí eu trouxe esse trecho do Bernard Stiegler, que é um filósofo francês, um filósofo da técnica, que ele propõe que o humano e técnica são inseparáveis. O fenômeno de hominização é o fenômeno de tecnificação da vida. O humano não é nada mais do que uma vida técnica. E nesse sentido, então, a técnica em todo lugar. A técnica ela se transforma de acordo com o território, mas não fica então um pouco difícil de traçar uma técnica central acabada dali onde vão expandir outras possibilidades. Mas é verdade que tem um modelo operacional do instrumento, que ele vem antes da técnica, né? E eu chamo isso de UA Program. Meu doutorado está em inglês, por isso que o termo está em inglês, mas o R é um prefixo em alemão que indica algo que iniciou, algo de primitivo e etc. E o programa, no sentido sociológico da palavra, segundo Latour, é as ações e objetivos de um agente em sua história. Então, digamos que o violão ele nasce com um certo objetivo, um programa primitivo, mas eu não quero traçar, não quero cair nessa questão de um programa, de uma técnica consolidada da onde vão se extrair. Mas é um programa que reflete a própria estrutura do violão, que tem uma caixa de reverberação, acoplado na ponte, com cordas, num braço que estria o espaço harmônico em 12 semitons iguais, né? E tudo me parece indicar que a gente tem que tocar naquelas cordas, né? Produzindo alturas e modulando aquelas alturas com a mão esquerda. Só que isso pode ser feito das mais diferentes maneiras, como vocês podem ver nessas imagens que eu coloquei ali, né? Então o programa, esse UA programa, ele está antes das técnicas, né? Ele vem como um conceito abstrato daquilo que, digamos, do modo operacional primeiro do violão. Mas, ao mesmo tempo, o violão pode muito mais do que isso. Há toda uma potencialidade virtual no instrumento, porque nada impede da gente pegar o violão, em vez de tocar nas cordas, tocar na madeira, em vez de tocar com os dedos, tocar com bastão de madeira, né? Em vez de modular as cordas com os dedos, a gente pode friccioná-las com um slide, e etc. E é
dessa questão que trata o meu doutorado. Eu critico, então, essas noções de tradição, de técnica tradicional, de violão tradicional, para depois, então, tentar propor como podemos abordar e compreender esses modos de existência que escapam de imagens a priori do que seria um violão e que escapam desse programa também, que atualizam outras formas de abordagem do instrumento, como vocês podem ver nessas imagens, né? O Peter Valek, numa peça dele, que é uma improvisação para violão preparado, que ele denomina, ele toca o violão como uma geladeira cheia de utensílios, ou o Johannes Kreidler ali embaixo fazendo alguma coisa que não é tocando nas cordas nem no violão. Ali no meio, lá de cima não dá para ver direito, né? Está muito escuro, mas ali de baixo tem uma instalação que não humanos tocam violão, então são coletivos não humanos, preparados por humanos de certa forma, mas os não humanos têm um papel central ali no fazer musical, que são maquininhas que ficam girando no violão, tocando o violão. Do lado direito tem um compositor mineiro, Teodomiro Goulart, numa peça dele, onde ele prende os violões em estruturas metálicas e os violões ficam girando, e os violonistas vão tocando nesses violões, esses violões ficam espalhados pela sala. Ali do lado direito superior, o compositor Steen Anderson, mostrando o dispositivo corporal de uma peça dele que eu vou tocar aqui hoje. Então, nenhum desses exemplos, só aquela que não está dando para ver, tem um monte de violão suspenso, e para cada violão tem uma bomba de ar que emite um fluxo de ar e toca o violão. Então, também é uma instalação. Então, são coletivos que não representam aquilo que todo mundo acha que é um violão de um determinado território, uma codificação da maneira de abordar um instrumento, e eles escapam desse programa, desse War Program, para atualizar programas muito distintos, né, que não representam nada a priori. Eles fazem uma imagem de si mesmo, digamos assim, uma imagem que é local, que corresponde à própria lógica e, portanto, nesse sentido, não ganhamos nada tratando isso como uma expansão de um núcleo técnico, um núcleo estético estabelecido, né? Como se isso fossem derivações de violão, mas cada um segue sua lógica própria, num sentido, digamos, de informal, num sentido adorniano, que vai mais ou menos uma música que segue as suas próprias regras e não de um sistema abstrato imposto a priori. Então, foi um panorama muito rápido da minha pesquisa. Quem quiser conversar depois, eu estou aberto. Mas foi uma exposição de mais ou menos onde está a pesquisa. Ainda estou na metade do doutorado, mas acho que as premissas teóricas principais eu coloquei aqui e os meus objetivos. E agora eu queria passar para comentar um pouco as peças que eu vou tocar hoje. Então, todas essas peças, eu fiz um levantamento de 150 obras no início do doutorado, todas peças desse território da música contemporânea de concerto que apresentam um violão onde não há predominância desse toque nas cordas com o dedo esquerdo modulando essas alturas. E aí eu selecionei desses 150 aquelas que eu acharia que são mais significativas nesse repertório. E algumas dessas eu estou tocando, e isso consiste então de 6 estudos de caso, que fazem parte da segunda parte do meu doutorado, que é uma parte mais prática, que são esses 6 estudos de caso, são essas peças que já foram compostas. Eu estou trabalhando também com os compositores, quase todos, com exceção do Ostendorf, que já morreu, mas os outros todos que estão vivos eu tenho contato com eles, mas essas peças já haviam sido compostas. E aí tem uma outra parte que ainda está sendo feita, que são cooperações, aí mais um tipo de pesquisação, que eu trabalho com compositores relacionados à escola de música, para a gente compor, fazendo cooperações e compondo outras formas de existência do violão, atualizando outras maneiras de abordagem do violão. E esse processo está sendo documentado pelo professor Pedro Asparran, da Belas Artes, que
assistindo aqui. E o Rogério também faz parte desse grupo de compositores que eu estou trabalhando. Mas hoje eu vou, até porque as peças não estão prontas, eu vou tocar esses 6 estudos de caso. E nesses estudos de caso eu não só analiso a peça, a forma que os corpos operam e etc., mas também cada uma levanta problemáticas específicas, que eu vou tentar falar um pouquinho à medida que eu mostro para vocês. A primeira é um prelúdio de uma italiana, Rosalba Kindici, foi composto em 2015, e eu coloquei a partitura para vocês terem uma ideia mais ou menos como esse tipo de música é notada, e o que eu chamo de dispositivo corporal, que é a combinação dos corpos, tanto humanos e não humanos, violão, performer e os outros artefatos técnicos envolvidos na performance que formam um corpo mais potente, né? Um agenciamento, na verdade. Bom, ali na partitura vocês veem 2 sistemas. A compositora separou mão direita de mão esquerda. A mão direita indica os movimentos com o arco, um arco de violino, e a pauta superior indica a mão esquerda. E isso faz naturalmente uma, digamos, menção a esse programa primeiro do violão, né, onde a mão ali está modulando as alturas, mas a resultante final é muito diferente. O violão é tocado de uma outra forma, entre as pernas, com as cordas viradas para o performer, né, onde ele vai usar o arco e modular as alturas com a mão esquerda. Em La Toccata, nossa, não dá para ver. Bom, mais ou menos. Vocês estão vendo um violão ali, né? Tá. Essa peça é uma das peças mais radicais do repertório do ponto de vista percussivo. Aqui o violão ele é de fato tratado como um instrumento puramente percussivo. O violão é deitado no colo do intérprete, e o compositor não só tratou o violão como percussivo, porque existem outras peças nesse sentido, como Cotá, do italiano Jacinto Chelsea, só que nessa aqui o compositor ele divide o violão tão sistematicamente, né? Não só o violão, como a mão do intérprete também, né? Então deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Ali no primeiro violão do canto esquerdo estão as divisões do tampo, onde serão operados os ataques, tanto da mão direita quanto da mão esquerda. Ali embaixo está o braço do instrumento atrás, dividido em 3 partes, e do lado direito, na lateral, o compositor dividiu em 3 partes. E aí essas partes entram em contato com a mão do intérprete, que também está toda dividida. E então usa a unha, usa o dedo, usa não sei, a falange do dedo aqui, mas usa também esses ossos. E o material ele vem então do contato entre essas divisões da mão com o violão. A partitura o compositor também dividiu em mão direita e mão esquerda, e a forma de conteúdo, quer dizer, os corpos da peça, fica mais ou menos dessa forma, com o violão em cima do colo. E há uma questão interessante aqui, que o corpo meio que performa a forma, se materializa a forma. É uma música feita não de alturas, né, mas de sonoridades, e essas sonoridades, à medida que há articulação formal, elas são reconfiguradas e, consequentemente, há uma reconfiguração dos dispositivos corporais que as efetuam. Então, o corpo se mantém assim, mas a lógica de operação das mãos vai se transformando à medida que há articulação formal, porque, consequentemente, o material, né, os sons se alteram. Bom, essa, infelizmente, o compositor faleceu e não deu para trabalhar com ele. Bom, a Next to Besides, número 13, do Simon Steen Anderson, é um exemplo muito interessante, porque é uma série de transcrições. Só que o Simon ele não transcreve a nota, ele não está preocupado na transcrição de parâmetros abstratos da música. Ele está preocupado na transcrição do gesto.
Então ele pensa como que seria o gesto da primeira peça, que é para violoncelo, se ela fosse tocada do mesmo jeito numa caixa clara. Como que ela seria tocada num flautim, como que ela seria tocada num violoncelo, né? E aí tem várias combinações e pode fazer diferentes combinações de câmara, e inclusive gravando você mesmo, tocando uma das outras e projetando junto com você mesmo. E a história dessa peça é que o Simon compôs uma peça para 3 instrumentos, ele pegou o final dessa peça, transcreveu para violoncelo. Aí ele... E a peça original chamava Besides, então a peça para violoncelo chama Beside Besides, e as próximas transcrições chamam Next to Beside Besides. E quando a gente se reflete tocando, chama Reflecting Next to Beside Besides, assim por diante. Fica um caleidoscópio de transcrições ou traduções, como ele chama. E aí vocês podem ver diferentes tipos de montagem. Eu trouxe Bom, a partitura ela é relativamente mais tradicional, estou caindo na minha própria armadilha, né? Mais tradicional na música clássica de concerto contemporâneo. Mas eu trouxe esse vídeo que eu não sei se vai rodar aqui, que um conjunto europeu, eles fizeram uma sobreposição dos membros deles tocando as diferentes transcrições, mas... tem internet aqui no computador? Não tem? Ah, bom, então... Mas tá, vocês imaginam mais ou menos como seria. Mas eu vou tocar essa peça, eu vou tocar com uma projeção de uma violoncelista, que a gente faz os mesmos gestos, né? Mas a música sai daquele lugar típico que, sobretudo, a musicologia europeia atribuiu à música, né, como um fenômeno puramente sonoro, acabado. Mas é uma música que entra em devir, quer dizer, se transforma o tempo inteiro. Onde que está essa música, né? Se ela está em todo lugar, se está no violão, se está na guitarra, está no saxofone, né? Ela está nessa potência de criar zonas de vizinhança, né? Misturar as velocidades e as potências de cada instrumento para se transformar numa outra coisa. Bom, Splitting Ten é de um compositor de Hamburgo, chama Michael Meyerhoff. E o Meyerhoff, a pesquisa dele gira em torno de transformar os instrumentos acústicos através de outros objetos, quer dizer, preparando o violão, mas não só preparando o instrumento, como tocando nas preparações. Então ele opera os objetos que ele acopla no instrumento. E no caso da Splitting Ten são panos, esponja, que o performer tem que recortar, fazer uns pedacinhos de pano, colocar nas cordas, umedecê-los, colocar nas cordas e juntar com clips. E esse pano umedecido, quando você toca nas cordas, ele gera uma sonoridade. E é daí que o Meyerhoff tira o material dele. Ali embaixo está a partitura, não sei se vocês estão vendo, aí é uma partitura um pouco mais diferente, uma típica partitura de ação, que mostra não o som resultante, mas a ação que o performer tem que fazer. E essa peça, ela fica mais ou menos, a essência da gravação que eu fiz com o Pedro, essa peça ela levantou uma discussão interessante, que quando eu estava estudando, quando eu morava na Alemanha, eu morava do lado de um jardim botânico. E vocês vão ouvir a peça, e tem um som muito parecido com o de um passarinho. Eu estava estudando e eu parava e o passarinho cantava. E aí eu voltava a tocar, parava e o passarinho cantava de novo. E eu fiquei fazendo isso não sei quanto tempo. E eu falei, não é possível que é coincidência e tal, porque era muito... E toda essa ritualística em torno da preparação, porque aí eu também me vi indo para o mercado procurando um pano esponja para tocar um violão, não era um pano esponja para limpar a mesa, que geralmente eu usava, aí eu tinha que pensar, nossa, mas que material que vai servir para fazer aquele som? E esse tipo, que eu estou chamando de ritual, né, ele é apagado por esse ideal moderno da música clássica de concerto, né? Muito embora o próprio violonista clássico também faz esses rituais, mas eles passam despercebidos, né? Lixar a unha, se a unha quebra tem que comprar uma unha postiça, aí usa uma lixa específica e tal, ou passa vaselina no dedo para o dedo escorregar mais na corda, mas isso tudo é apagado, né? Em prol de um suposto
objeto estético que vai ser colocado ali em concerto, né? E a Splitting revelou isso tudo, né? E essa questão do devir, de se transformar no outro, de mudança, né? Inclusive entrar em devir com outros seres de outra categoria ontológica, como um passarinho que entra no devir que a gente está tocando, e a gente vai compondo um agenciamento que não é mais só aquele agenciamento dos humanos que os modernos tanto tentaram fazer aparecer. E o curioso, para comprovar que eu não estava ficando doido na minha casa ouvindo um passarinho cantar comigo, quando a gente estava fazendo esse vídeo aqui no espaço ecológico, um passarinho também ficou interagindo, entrando nesse espaço heterogêneo, né, mais liso, onde essas codificações do que é humano, o que não é humano, esses materiais todos que fazem parte da performance, esses rituais, né, que transformam a música também além de um mero fenômeno do som. E por fim, o estudo percussivo número 3 do Campelo. Eu coloquei a partitura aí porque eu acho a partitura muito bonita. E é um tipo de estética que o Campelo se influencia muito, a nova complexidade, é uma corrente estética europeia ali da década de 70, sobretudo representada por Brian Ferneyhough, que tem essa ideia de escrever uma partitura extremamente complexa, que em vários momentos é impossível mesmo de realizar. Mas é uma partitura que, por mais curioso que pareça, ela não convida à exatidão, pelo contrário. Ela convida a uma cooperação, pelo menos eu vejo assim, né? Uma cooperação entre partitura. Então a partitura ela não é, ela é completamente deslocada do papel de obra que a musicologia europeia tentou dar para ela, né? Mas ela vira um agente com o qual o performer compõe, né? Nesse fenômeno metaestável que é a obra, né? Que a obra é um fenômeno heterogêneo, complexo, né? Móvel, resultado de mediações de performer, partitura, musicólogos, ideologias e etc. E a partitura então ali se torna um desses agentes que vai compor com todos os outros agentes um coletivo que a gente chama de obra musical. E o estudo percussivo do Campelo, o Campelo tem uma série de estudos percussivos onde ele explora essa percussividade também do violão, mas não só, né? Eu considero que o Campelo, nesse estudo, que faz uma espécie de um monólogo de um louco, porque é tanto material que vai acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo tem uma componente cênica muito grande, que assim como o Meyerhoff, né, serve de um certo impulso para pensar que a música ela é mais do que só esse fenômeno do som, né? E pensando, fazendo uma ligação com a linguagem, se a gente vê em alguns autores como Deleuze, Guattari, Paolo Virno ou Giorgio Agamben, são filósofos que propõem uma visão da linguagem não só como um sistema cheio de regras que vai gerar uma comunicação, né? Mas a linguagem ela é isso também, mas ela também é outras coisas, né? Há uma linguagem como performance, né? O Deleuze e Guattari dão um exemplo muito interessante de uma estrutura, eu juro. E o eu juro, em momentos diferentes, ele vai ser performado de formas muito diferentes. A mesma configuração da língua, né? Mas o eu juro para o parceiro, parceira, o eu juro para um juiz, o eu juro para um criminoso com a arma apontada na sua cara, são performances muito diferentes do eu juro, né? Isso mostra uma potência da língua de ser uma pragmática da língua, de ser mais do que um fenômeno semiótico que produz comunicação, né? Claro, ela é também isso, mas ela também tem toda uma parte performática, e nesse sentido eu acho que a música do Campelo revela isso também, uma música que ela não está só no som, né? Ela está na gestualidade, na teatralidade, no ver o performer e também, claro, na preparação da peça, nesse confronto com a partitura, e tudo isso faz então esse coletivo, né, de uma música que é, claro, som, estruturas sonoras, hierarquias formais, etc., mas é também toda uma outra um outro mundo, né, da cena, do conceito, que muitas vezes a gente não considera na hora de fazer música.
Então, são essas peças, e são novos territórios, algumas extremamente codificadas, como a do Ostendorf, que divide o violão milimetricamente, né? Mas elas partem todas de uma liberação do violão, dessas imagens impostas a priori, desses programas de como um violão deve ser tocado, né? O violão opera ali como uma figura abstrata de um espaço liso, né? De experimentação, qual eu chamo de máquina abstrata, é um conceito que eu tomo de Deleuze-Guattari também. E a máquina abstrata é justamente esse espaço aberto de experimentação que ainda não se transformou em uma coisa concreta, mas que contém toda a potencialidade de vir a ser, né, uma outra coisa. São modos de montagens muito distintos. Então, eu proponho que há essa máquina abstrata, esse espaço de experimentação aberto, né, do violão na música contemporânea, né, que escape dessas formas hegemônicas de abordar um instrumento e se efetuam nessas outras montagens muito distintas entre si, a partir dessa ideia de tratar o violão como um instrumento liberado de condições a ele impostas. Então, bom, acho que fico por aqui com esse breve panorama da minha pesquisa e essa breve apresentação dessas peças que fazem parte dos estudos de caso do meu doutorado, e acho que agora posso parar de falar e tocar essas obras, né? Então, obrigado.